Orientação da criança, capítulo 59. Ensino de ofícios úteis. Toda criança deve aprender algum ofício. O descuido dos pais ao deixar de dar ocupação aos filhos que assumiram a responsabilidade de trazer ao mundo tem resultado em indizível mal, pondo em perigo a vida de muitos jovens e lhes invalidando grandemente a utilidade. É um grande erro permitir que moços cresçam sem aprender algum ofício. Da coluna de nuvens, Jesus ordenou aos hebreus, por meio de Moisés, que deviam ensinar os filhos a trabalhar, que lhes deviam ensinar ofícios e que ninguém devia ficar ocioso. Deveis ajudar vossos filhos a adquirir conhecimento, para que, se necessário, possam viver de seu próprio trabalho. Deveis ensinar-lhes a ser decididos em seguir aos apelos do dever, ensinar a usar ferramentas. Quando as crianças alcançam a idade própria, devem-se-lhes providas ferramentas. Se seu trabalho é tornado interessante, serão alunos aptos no uso da ferramenta. Se o pai é carpinteiro, deve dar lições aos meninos sobre construção de casas, pondo em suas instruções lições da Bíblia, as palavras da Escritura em que o Senhor compara os seres humanos com seu edifício. Ensinar os filhos a agricultura. Os pais devem ensinar os filhos para se empenharem com eles em seus ofícios e ocupações. Não devem os lavradores pensar ser a agricultura uma ocupação que não é suficientemente elevada para seus filhos. A agricultura deve ser melhorada pelo conhecimento científico. A agricultura tem sido considerada inútil. O povo diz que o solo não compensa o trabalho que nele se faz, e muitos deploram a triste sorte dos que o cultivam. Mas, assumissem pessoas com a devida habilidade a direção desse ramo de trabalho e estudassem o solo, aprendendo como plantar, cultivar e fazer a colheita, e ver-se-iam mais animadores resultados. Muitos dizem: já experimentamos a agricultura e sabemos quais os resultados. No entanto, essas mesmas pessoas precisam saber como cultivar o solo e aplicar a ciência em seu trabalho. A relha de seus arados deve fazer sulcos mais profundos, mais amplos e precisam aprender que ao cultivar o solo não necessitam tornar-se de natureza comum e rude. Aprendam a lançar a semente no devido tempo, a dar atenção à vegetação e a seguir o plano que Deus determinou. Ensino de incalculável valor. Nenhum ramo do trabalho manual é mais valioso do que a agricultura. Um esforço maior deve fazer-se a fim de criar e incentivar o interesse nos trabalhos da agricultura. Chame o professor a atenção para o que a Bíblia diz sobre a agricultura, que cultivar a terra era o plano de Deus para com o homem, que ao primeiro homem, o governador do mundo inteiro, foi dado um jardim a cultivar, e que muitos dos maiores vultos do mundo, a verdadeira nobreza deste, foram cultivadores do solo. Mostrai as oportunidades de uma vida tal. Aquele que ganha sua vida pela agricultura escapa de muitas tentações e frui inúmeros privilégios e bênçãos negados àqueles cujo trabalho é nas grandes cidades. E nestes dias dos colossais monopólios e rivalidade comercial, poucos há que desfrutam de uma independência tão real e de tão grande certeza de bons rendimentos de seu trabalho, como o cultivador do solo. O valor especial dos produtos frescos. Famílias e instituições devem aprender a fazer mais quanto ao cultivo e aperfeiçoamento da terra. Se o povo tão somente soubesse o valor dos produtos da terra, que ela produz a seu tempo, seriam feitos mais diligentes esforços para cultivar o solo. Todos se devem achar relacionados com o valor especial das frutas e verduras frescas colhidas do pomar e da horta. As escolas devem instruir nos ofícios úteis. O ensino manual merece muito mais atenção do que quem tem recebido. Devem-se estabelecer escolas que, em acréscimo às mais elevada cultura intelectual e moral, provejam as melhores possibilidades para o desenvolvimento físico e educação industrial. Deve-se ministrar instrução em agricultura, manufaturas, abrangendo tantos os seus mais úteis ramos quanto possível.
bem como em economia doméstica, arte culinária saudável, costura, confecção de roupas, tratamento de doentes e coisas correlatas. Devem ser providas hortas, oficinas, salas de tratamentos, e o trabalho em todo o ramo cumpre estar sob a direção de instrutores hábeis. Importa que o trabalho tenha um objetivo definido e seja completo, conquanto cada pessoa precise de alguns conhecimentos em ocupações diferentes, é indispensável que se torne hábil em ao menos uma delas. Todo jovem, ao deixar a escola, deve ter adquirido conhecimento em algum ofício ou ocupação, com que, se for necessário, possa ganhar sua subsistência. Preparo de duplo valor. Ligados às escolas, deve haver estabelecimentos que desenvolvam vários ramos de trabalho, a fim de os estudantes terem ocupação e o necessário exercício fora das horas de estudo. Depois, poderiam obter conhecimentos práticos de ofícios, ao mesmo tempo que vão adquirindo sua instrução literária. Conhecimento técnico vale mais que o científico. Deveria ter havido professores experimentados que dessem lições a jovens na arte culinária. As moças dever-se-iam ter ensinado a cortar, fazer e consertar roupas, tornando-se assim preparadas para os deveres práticos da vida. Para os jovens, devia haver estabelecimentos em que pudessem aprender diferentes ofícios, que lhes pusessem em exercício os músculos, bem como as faculdades mentais. Se o jovem apenas pode ter uma educação parcial, qual é a de maior valor, um conhecimento das ciências, com todas as desvantagens para a saúde e a vida, ou conhecimento do trabalho para a vida prática? Sem titubear, respondemos o último. Se um deve ser negligenciado, seja ele o estudo dos livros. Pode haver os que têm tido um ensino errado, e os que tenham ideias errôneas com relação ao ensino dos filhos. Essas crianças e jovens necessitam o melhor preparo e deveis pôr o trabalho físico justamente a par do mental. Os dois devem andar juntos. Jesus foi um exemplo de alegre operosidade. Exige muito mais graça e severa disciplina de caráter trabalhar para Deus na capacidade de mecânico, negociante, advogado ou fazendeiro, aplicando os preceitos do cristianismo nos negócios comuns da vida, do que trabalhar como reconhecido missionário no campo aberto, onde a posição da pessoa é compreendida e metade de suas dificuldades evitadas por esse mesmo fato. Exige músculos e nervos espirituais fortes, o aplicar a religião na oficina e no escritório, santificando os detalhes na vida de cada dia e subordinando cada transação mundana à norma de um cristão bíblico. Durante os seus 30 anos de retiro em Nazaré, Jesus trabalhou e descansou, comeu e dormiu, semana após semana e ano após ano, da mesma forma que os seus humildes contemporâneos. Não chamou a atenção para si, mesmo como notável personagem. No entanto, era o Redentor do mundo, o adorado dos anjos, fazendo todo o tempo o trabalho de seu Pai, deixando uma lição que devia permanecer para a imitação da humanidade até o fim do tempo. Essa lição essencial de alegre operosidade nos deveres necessários da vida, embora humildes, ainda deve ser aprendida pela maior parte dos seguidores de Cristo. Ainda que não haja um olho humano para criticar nosso trabalho, nem voz humana para louvá-lo ou censurá-lo, deve ele ser feito tão bem como se o próprio ser infinito o estivesse inspecionando pessoalmente. Devemos ser tão fiéis nos mínimos detalhes de nosso negócio como seríamos nas maiores questões da vida.